Que o Senhor Jesus e a todos os nossos irmãos, em especial todos os nossos jovens que estão aí reunidos em adoração, crescendo na mensagem precursora da segunda vinda de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos em nome de Jesus Cristo. Sou seu irmão em Cristo, o pastor Bruno, que quero deixar aqui uma pequena participação, já que estamos meditando neste segundo EJM online sobre a vida sobrenatural de William Branham. No EJM passado, online, foi tratado sobre as 7 eras da igreja. Neste, quase que como uma continuação, falando sobre a vida sobrenatural de William Branham. Isso é interessante. Não só a mensagem de William Branham, que prepara a noiva para o arrebatamento, que tem tudo aquilo que nós precisamos para irmos no arrebatamento, como também a vida de William Branham é sobrenatural. A mensagem é sobrenatural, mas a vida do mensageiro também foi uma vida diferenciada. E a propósito, o apóstolo São Paulo falou aos Filipenses 4, versículo 9, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu gosto muito dessa escritura, porque Paulo está chamando a igreja, chamando aqueles que acompanhavam o seu ministério a estarem atentos ao que aprenderam dele. Mas não só ao que aprenderam, mas também ao que viram na sua vida. Quer dizer, não só palavras, mas também atitudes. Porque palavras sem atitude, o vento leva. Palavras logo cairão em esquecimento se não forem coroadas com testemunhos, com atitudes. Então, eis aqui um apóstolo que falou e ensinou, mas também disse, o que vocês me viram fazer, faça também. E olha aqui, nós também em uma mensagem, aonde nós ouvimos, aonde nós aprendemos muito. Aprendemos desde a primeira mensagem, gravada, me parece, em 1947, até a última, 18 ou 12 de dezembro de 1965, mensagem em comunhão. Aprendemos muito com todas as mensagens do profeta, as eras, os selos, as 70 semanas de Daniel, e enfim, todas as mensagens nos ensinam muito. Mas a vida de William Branham é um seminário. A vida de William Branham realmente foi um verdadeiro incentivo para nós, ou um verdadeiro encorajamento para nós, quando estivermos passando por qualquer situação difícil. William Branham, bem que pôde e poderia dizer aquilo que disse Paulo, já estou experimentado em todas as coisas. Aprendi a viver escassez, passar por prisões, passar por lutas e aflições e abandonos, como também já aprendi a passar por momentos de gozo, de prazer, de bonança. Paulo disse, eu sei ter tudo e também sei não ter nada. Sei ter amigos, mas também sei como conviver e lidar com os inimigos. Sei desfrutar da liberdade, mas também sei o que significa e sei como estar preso. Eu sou um preso do Senhor. Um ministério experimentado em todas as coisas. Paulo. William Branham, um ministério experimentado em todas as coisas. Isso dá segurança para quem está viajando com estes ministérios. Como é seguro viajar com um motorista experiente. Não sacode muitos carros nas curvas, não passa em cima dos olhos de gato, não assusta os passageiros, dá até para dormir, descansar um pouco. Como é seguro viajar com um piloto que você sabe que tem muitas horas de voo. Ele
te transmite um pouco mais de segurança. É assim. William Branham estava experimentado em todos os trabalhos. Deus o lapidou desde a sua infância, porque tinha um dom sobrenatural, maravilhoso para poder se manifestar. E antes de manifestar, Deus teve que estruturá-lo, Deus teve que lapidá-lo, Deus teve que moldá-lo, Deus teve que trabalhar a natureza, a personalidade, o caráter, o corpo, a alma, o espírito, o emocional. Ele foi um homem que, como disse Paulo, trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. William Branham também foi um homem marcado e lapidado, treinado, experimentado em todos os trabalhos, como Jesus. Grandes homens que têm grandes ministérios para se manifestar, eles serão lapidados, serão talhados. Jesus, a Bíblia diz que foi homem de dores, experimentado nos trabalhos, mas também olha o tamanho do ministério que ele ia manifestar. Paulo foi bem lapidado mesmo, mas olha o tamanho do ministério que ele ia manifestar. William Branham, desde o nascimento, quando ele nem se entendia por gente, já estava sendo lapidado, talhado. Mas também olha a grandiosidade da obra, do ministério que iria se manifestar na vida sobrenatural de William Branham. Para começar, nasce debaixo de uma pobreza sem igual. Uma pobreza onde, se a coluna de fogo não desce, se Deus não encaminha um vizinho ali para socorrer, morria de frio já bebê. Uma infância pobre. E quando começa a se entender como criança, começa a ver visões que interferiram diretamente no seu emocional, no seu sistema nervoso. Depois começa a ouvir vozes, e a mamãe sacode no colo, chama o médico, dá um remedinho, falam que é apenas a cabeça que está quente demais debaixo do sol, é apenas muitos baldes de água que está buscando lá embaixo na bica de água, na bomba de água, e amenizam ali do jeito natural, porque nada entendiam de Deus. Mas já era Deus talhando, Deus lapidando, Deus cuidando. Já era Deus desde o nascimento, dando cuidados necessários para aquele que viria manifestar um dia o dom profeta, o dom profético sobre essa terra. É como Deus disse a Jeremias: para de dizer, sou um coitadinho, sou um renegado, sou uma criança. Para com isso, Jeremias. Jeremias capítulo 1. Não diga mais sou uma criança. Eu te escolhi desde o ventre materno de sua mãe e te dei as nações por profeta. William Branham, indiscutivelmente, foi um profeta de Deus dado para este século 20 e 21, esta era que nós acostumamos chamar de era de Laodiceia. Foi um profeta dado por Deus. E Ezequiel 2,5 diz assim, para nós que cremos e para eles que são relutantes. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casas rebeldes. Mas um dia, mesmo eles que não creem são relutantes, hão de saber que esteve no meio deles, pisou nessa terra um profeta. Já há até ímpios e denominacionais querendo vindicar e dizer, realmente William Branham foi um profeta. Isso não é novidade para a noiva de Cristo. A noiva de Cristo já crê nisto há muito tempo. Mas a Bíblia disse que um dia eles saberão que realmente Deus visitou essa terra com um mensageiro profeta e deixou um legado aqui, que foi a sua mensagem, preparando uma igreja para o arrebatamento. E eu digo, louvado seja Deus, porque nós fomos predestinados e escolhidos para estarmos selados dentro dessa mensagem. Predestinados e escolhidos para fazermos parte desse programa, desse projeto divino de Deus, que é o seu corpo espiritual na terra, a noiva, a igreja, que está sendo preparada, lapidada como mensageiro, foi preparado e lapidado. O mensageiro preparado e lapidado para manifestar um grande ministério. Hoje, pela mensagem do mensageiro, há uma noiva sendo preparada e lapidada para manifestar um ministério,
para poder crescer na fé de arrebatamento e um dia destes ter os seus corpos transformados e então despedir-se desta terra. Eu me alegro, sou extremamente agradecido a Deus por ter me elegido para crer numa mensagem como esta, que veio à terra através de um vaso, que não só sua mensagem, mas sua vida foi um grande exemplo para nós. Nascimento pobre, Deus cuidou dele na pobreza. Infância difícil, Deus cuidou dele na infância difícil. Adolescência difícil, tinha que ir para a escola sem um sapatinho para calçar. Como eu chorei lendo isto. Teve que ir para a escola sem uma blusinha, uma camisa para poder vestir. Teve que usar um agasalho doado mesmo no verão, mesmo debaixo de fortes calores, tinha que estar ali dizendo, não, professora, não posso tirar, estou passando mal. Mas é porque ele não tinha uma camisa para vestir. Oh, como Deus olhava para o seu dom. Como Deus olhava para o seu pequeno vaso que ele iria nesta era revestir com o poder sobrenatural da fé, revestir com a plenitude de Deus nessa terra para manifestar a plenitude da palavra, revelar a palavra plenamente para a igreja. Porque Apocalipse capítulo 10, 7 diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, se cumpriria todo o segredo de Deus, conforme anunciou aos seus servos, os profetas. E nós estamos aqui com uma mensagem extraordinária, mas também com um homem que teve uma vida diferenciada, uma vida que realmente influenciou não só a vida dos filhos dele, não só a vida dos netos dele, não só a vida dos bisnetos dele, não só a vida da prole dele, não só a vida das pessoas que andaram com ele, mas até hoje está influenciando gerações, até hoje está influenciando vidas. Um dos motivos que eu amo muito a mensagem e o mensageiro, você sabe por quê? Porque a mensagem e o mensageiro nos ensina e nos estimula ao tempo inteiro olharmos somente para Jesus Cristo. Como essa mensagem e esse mensageiro provocou em nós um desejo de sermos melhores cristãos, melhores jovens, melhores pais, melhores mães, melhores cidadãos, mais sinceros com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Como que essa mensagem e esse mensageiro nos fez desejarmos a sermos menos naturais e mais sobrenaturais. Essa mensagem é o maior presente de Deus para esta era. E muitos não acordam para ela, mesmo tendo nascido dentro dela, mesmo tendo ela empoeirada nas prateleiras da sua casa. Olha aqui atrás de mim, quantas literaturas. Será que elas têm sido valorizadas, comidas? Ou será que elas estão ficando empoeiradas nas nossas estantes? Será que as traças e os ratos que estão alimentando delas? Ou será que há um povo que está sendo despertado para poder alimentar dela, para poder usá-la em seu favor, em favor do seu crescimento, em favor da sua transformação, em favor do seu arrebatamento? Esta mensagem é um presente de Deus para a noiva do entardecer, a noiva de Jesus Cristo. A mensagem, um grande presente de Deus. Mas, como William Branham mesmo disse, não tem como separar a mensagem do mensageiro. Você vai separar a minha voz de mim? Ela faz parte da minha vida, ela faz parte da inspiração do meu coração, ela faz parte do meu cérebro, dos meus pensamentos. É um conjunto de coisas. Por isso que a mensagem é divina e tem um propósito divino e causa um efeito, um resultado glorioso na vida do eleito. Na vida do eleito, digo eu. Porque é exatamente assim que funcionam as coisas. Na vida do eleito, a reação é uma. Na vida do não eleito, a reação é outra. A mensagem para Jezabel trouxe incômodo. A mensagem para Herodes e Filipa trouxe ira, a ponto de cortarem a cabeça de João Batista.
Mas, e a mensagem no coração do eleito? A mensagem que Jesus Cristo pregou no coração de Pedro, de Zaqueu, no coração daqueles discípulos pescadores e pobres, no coração do gadareno, no coração da Madalena, trouxe transformação, sensibilidade, quebrantamento, mas na vida de outros trouxe ódio. Olha o resultado da mensagem na vida dos fariseus: crucifica-o, mata-o, Beelzebu. Ei, qual é o resultado da mensagem na sua vida? A mensagem traz grande influência sobre a vida dos eleitos. Mas, como esta reunião online se trata de a vida sobrenatural de William Branham, a vida também sobrenatural e mesmo natural de William Branham nos traz grandes lições. Aquele homem que respeitava as estações da caça, aquele homem que respeitava os limites de velocidade, aquele homem que lutava para andar em dia com seus impostos, aquele homem que queria cuidar da sua vida moral, cívica, social, aquele homem que queria manter um testemunho limpo, porque o anjo veio ao encontro dele e disse: não te corrompas com dinheiro, com fama, com mulheres, mantenha-te no caminho central, no caminho equilibrado. É uma vida que influencia, um marido que influencia, um pai que influencia, um avô que influencia. Vamos usar a vida então de William Branham também para meditarmos por mais alguns poucos minutinhos aqui? Uma criança lapidada desde berço, um adolescente que viveu a dor da rejeição. E depois você tem um jovem, o jovem e o seu desespero. Livro 2 da série O Sobrenatural. Um jovem em busca de Deus, um jovem querendo se descobrir, um jovem querendo saber qual é a perfeita vontade de Deus para a vida dele. É como você, querendo saber quem será a sua esposa, querendo saber o que é que Deus tem para você, querendo saber onde você vai morar. É você interessado na vontade de Deus para a sua vida. Ali está William Branham, um jovem em desespero, a ponte para as florestas, para as matas orarem, para saber o que era aquela visão que os outros chamavam de diabo. O que eram aqueles sonhos, aquelas visões, aquelas vozes que todo mundo dizia: aparta-te disto. E ele foi buscar resposta em Deus. Bem-aventurados somos nós quando queremos ouvir a resposta de Deus. Lá foi William Branham, o jovem, e seu desespero, procurando a Deus na floresta, aonde pela graça de Deus ele esteve face a face com o sobrenatural. E quando ele esteve face a face com o sobrenatural, ele recebeu a comissão divina. Tampe os seus ouvidos para o diabo e abra para Deus, Bill. Em outras palavras, não fique ouvindo-os. Eles dirão isso: Beelzebu, maioral do demônio, isso é diabo. Mas ouça, Bill, te dou 2 sinais. Vá com esses sinais, ore pelos reis, pelos monarcas, alcance as nações. Isto será a isca que atrairá os olhos da humanidade para este iletrado, sem cultura, sem gramática, sem PhDs, LLDs, sem divindades. Vai com a arma, vai com a ferramenta, vai com a unção, vai com a habilidade que eu te dou, não os homens. Louvado seja Deus, quando nós estamos usando as armas que Deus nos dá, a ferramenta que Deus nos dá, o resultado é exatamente o resultado esperado por Deus. Lá foi William Branham, com aquele dom, e principiava ali o seu ministério, que iria sair da obscuridade, do anonimato, e entrando na década de 50, 46 a 50, ele encontra com o anjo do Senhor, recebe aquela comissão para poder ser um profeta, para ir ao mundo. E depois de um encontro com o anjo, uma comissão recebida divinamente dos céus. É questão de 1950 até 54, o ministério explode. E aí, de trás de uma caverna e de um carregador de baldinhos de água, e aí de um menininho sem sapato e sem blusa, e daí de um menininho que uma ridícula fumando cigarro e bebendo uísque, soprava fumaça no rosto dele e dizia: eu não namoro com você, você é um careta. De um careta renegado, humilhado, agora
como dizem muitos até o dia de hoje, mesmo não crendo na mensagem. Há um influente pregador que falou a 300 mil pessoas e numa chamada de altar, ele batizou, ele ganhou mais pessoas do que foram ganhas no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, 3 mil de uma vez. Na África, 30 mil pessoas de uma vez só. Agora era Deus usando o menino humilhado, o rapaz desprezado, porque Deus exalta aqueles que são humilhados. E quando você ouve a voz de Deus e deixa Deus te lapidar e deixa Deus te conduzir, quando você se rende a Deus, como ele um dia disse, eu me rendo, Senhor, não vou fugir mais. Então o quadro muda, e o quadro daquele homenzinho mudou por completo, e agora ele se tornou, no livro 4, o evangelista e sua aclamação. Ele se tornou agora o evangelista com um dom de notoriedade mundial. Os países agora começaram a conhecer, no século XX, o maior avivamento de cura divina depois que Jesus subiu aos céus. Em nenhuma outra era, em nenhum outro tempo, desde que Jesus subiu para os céus, nunca se tinha visto mortos ressuscitando, como ressuscitou no ministério de William Branham, cegos enxergando, pessoas vivendo milagres extraordinários, sobrenaturais, a palavra de Deus manifestando de uma maneira que as coisas eram trazidas à existência. Globo ocular, perna crescendo, mortos ressuscitando, e nos faltaria tempo para dar tantos testemunhos que a vida daquele homem carregou, porque ele era sal. Vós sois o sal da terra. Se você for sal, você vai carregar alguma coisa. Sua vida vai influenciar. Alguma coisa tem que acontecer. Deus não foi só Deus sobrenatural com William Branham, ele quer ser Deus sobrenatural com você também. Não digo que você fará o mesmo trabalho que ele fez, mas fará aquilo que Deus tem projetado para você fazer neste tempo. Mas não para por aí. Ele foi uma criança, o Sobrenatural, volume 1, foi um menininho, foi um adolescente que muito sofreu em uma família pobre. Foi um jovem desesperado, Sobrenatural, volume 2. Foi um homem recebendo a sua comissão, livro 3 do Sobrenatural. Foi um evangelista agora sendo aclamado. E quem o chamou de diabo agora estava admirado com o dom sobrenatural, inquestionável, que a própria ciência, que tem o dom de duvidar e questionar, teve que se curvar diante daquele dom, a ponto dele entrar em alas hospitalar, e enquanto ele entrava, o médico vinha atrás dando alta, porque reconhecia que ali estava um servo humilde, rendido, e Deus estava obrando. Quando chegou este século, quando o evangelista começou a ser aclamado, livro 4 da série O Sobrenatural, mensagem História da Minha Vida, muitos começaram a dizer assim, descobrimos hoje que Jesus Cristo, que morreu há 2000 anos atrás, não está morto, ressuscitou e vive na vida de William Branham. Mas o Jesus que ressuscitou e vive na vida de William Branham, ele também quer viver na sua vida, na minha vida, na sua igreja, na minha igreja, na sua casa, na minha casa. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E graças a Deus, quando nós nos submetemos à visão divina, ao projeto de Deus, quando nós entramos debaixo da visão de Deus para o nosso tempo e a nossa era, a nossa hora, os benefícios que acompanham o ministério enviado por Deus passam a acompanhar a nossa vida. Eu estou falando a beneficiários diretamente pela mensagem de Apocalipse 17. Beneficiários diretamente pela mensagem de Malaquias capítulo 4. Beneficiários diretamente pela mensagem de São Lucas capítulo 17, versículo 30. Jesus Cristo, o Filho do Homem, manifestando e andando na terra mais uma vez em um homem. E agora querendo manifestar e andar em uma igreja. Nós não estamos dando informações didáticas,
Nós não queremos apenas falar da letra, a letra mata, o Espírito vivifica. Nós queremos o Deus saindo da história, o Deus saindo da informação e se tornando uma manifestação. Porque Paulo disse que o evangelho que ele pregava, como o de Jesus, como o dos apóstolos e como o de William Branham, não constitui-se só em palavras, histórias didáticas, persuasivas, mas em demonstração de poder. É o Deus que eu quero que visite nossa geração jovem. É o Deus que batiza com o Espírito Santo, que liberta do pecado, que liberta das drogas. É o Deus que despedaça os julgos, que arrebenta os grilhões, como despedaçou e arrebentou para William Branham. E por último nós chegamos no volume 6, ou no volume 5, da série O Sobrenatural, que é intitulado O Mestre e a Sua Rejeição. Como Jesus foi rejeitado, agora na década de 55 a 60, o ministério de William Branham começa a ser rejeitado. Por quê? Porque ele não só queria atrair multidões pela cura, pela revelação, pelo dom do Espírito Santo, que as pessoas gostam de pão, de peixe, de movimento, do sobrenatural, mas se não tiver uma mensagem por detrás disso, que salva, que limpa, que transforma, que liberta, é vão, é mais juízo. Agora, o mestre e sua rejeição. William Branham diz: eu não posso pescar tanto peixe e jogar em qualquer lugar. Tem peixe que é de água doce, peixe de água salgada, peixe de água mais alcalina, peixe de águas mais ácidas, peixe de água neutra. Minhas campanhas estão pescando muito peixe, mas às vezes o peixe de água alcalina vai para a água neutra, ou da água neutra vai para a água super ácida, e estão morrendo por aí. Eu tenho que pescar, mas eu tenho que colocá-los na palavra. E quando ele começou a querer limpar os peixes, mostrando que era necessário uma vida limpa, mostrando que era necessário crer em um só Deus, que era necessário ser batizado em nome de Jesus Cristo, mostrando que era necessário ter comunhão com Deus. Quando ele começou a posicionar as pessoas na doutrina dos apóstolos e dos profetas, conforme Efésios 2, 19 e 20, edificados, pois, no fundamento e na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Quando ele começou a fazer essas coisas, ele começou a perder amigos. Igual Jesus, enquanto Jesus só curou e abriu os olhos do cego, muito abraço, muito beijinho, muito churrasco, muito peixinho assado, muita festa de casamento, muito vinho, muita coisa. Mas quando Jesus começou a pegar o zorrague, quando Jesus começou a falar: vocês estão roubando na casa do meu pai, quando Jesus começou a falar: eu e o pai somos um, não há divindade dupla ou trina, eu e o pai somos um. Quando Jesus começou a pregar a doutrina: necessário é nascer de novo, tome a sua cruz, negue o mundo, venha após mim, deixe os mortos sepultar os seus mortos, tu vens e anuncia o reino de Deus. Quando Jesus começou a pregar e posicionar a igreja, então perdeu a popularidade. Jesus perdeu a popularidade por um tempo. Um homem que entrou em Jerusalém aclamado: Hosana, Hosana ao rei, ramos e mais ramos, festas e mais festa. Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, bom mestre, o que eu hei só elogio. William Branham viveu esses momentos na década de 40, meados de 45 até 55, beirando a 60, mas quando ele veio trazendo as eras da igreja, a semente da serpente, posicionando, trazendo alimento de águia para eleito, o mestre que estava dentro de William Branham, o Senhor Jesus, foi rejeitado, posto para fora da era de Laodiceia. A era de Laodiceia é era religiosa, chutaram-no para fora. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei, se alguém me convidar eu irei. E o William Branham era tão humilde que se lhe convidasse ele ia mesmo. Ele foi nas assembleias, na Batista, na Metodista, ele foi para tudo que é lugar, porque era convidado. E Jesus dizia: estou à porta e bato, se abrir eu vou entrar e vou trazer os selos, as eras, a divindade, a fé de arrebatamento, as 70 semanas, o sinal, a estatura do varão perfeito.
O menino sem camisa, o menino de chinelo, o adolescente rejeitado, o jovem desesperado, o homem buscando a comissão, agora trouxe uma mensagem que trouxe rejeição. E logo quando ele anunciou os selos, então, nem se fala. E logo então que ele fez mais claro o seu dom e ministério aos homens, ainda que nas entrelinhas ele não gostava de dizer eu sou, mas ele deixava setas indicativas, dava sinais e frutos. Quando ele mostrou quem ele era, quando ele se deu a conhecer, quando ele mostrou o objetivo de sua mensagem, o objetivo principal, ele disse: hoje perdi 10 mil ou 10 milhões dos meus amigos. O mestre e a sua rejeição, que já intercala com o último livro que fala sobre o profeta e a sua rejeição. Agora o evangelista aclamado pega a sua mala e volta da África. O evangelista aclamado descansa suas tendas, suas grandes reuniões e vai passar os seus últimos dias em Tucson, num pequenino tabernáculo. E aquele Tucson e Jefferson viu e Tucson, e ali pregando as suas últimas mensagens para pequenas igrejas irmãs que criam igual e tinham a mente igual, e que já cria que ali estava um mensageiro, ali estava o dom de Deus velado por detrás de um homem. Jovens, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ame esta mensagem, leia essa mensagem, coma esta mensagem, porque a fé para o rapto está nessas mensagens, não na prateleira, mas no coração. E para ela sair da prateleira e ir para o seu coração, você tem que, Apocalipse 17, comer o livrinho. Coma essa palavra e você verá, sua vida espiritual melhorará, sua vida emocional melhorará, seu casamento será uma bênção, seus filhos serão uma bênção, tuas finanças serão uma bênção. Esta mensagem é o pacote completo, vem com ela todas as bênçãos e todas as promessas, quando você a ama e sujeita-se a ela. Deixe orar por você nesse momento. Querido Deus e amado Pai, aonde estiver um jovem agora ouvindo esta mensagem, acompanhando este encontro, Pai, dá ele força para se reconciliar, dá ele força para se arrepender dos seus pecados, dá ele força para vencer a si mesmo, dá ele força nessa hora, Pai, para voltar a comer a Tua palavra, ler a Bíblia, ler a mensagem, desenvolver raízes profundas com esta fé, com essa mensagem que o Senhor nos escolheu para fazer parte dela. Ajuda essa moça a voltar para sua casa, esse rapaz voltar para o seu lar. Ajuda esses pais a ajudarem estes filhos. Ajude a nós pastores a ajudar esses jovens. Senhor Deus, eu espero que esta mensagem de algum modo tenha tocado o coração de alguém em algum lugar. Ajude, Pai. Oro por salvação, conversão, ânimo, renovo. Oro agora pelo batismo do Espírito Santo. Batiza alguém com Teu Espírito em algum canto dessa nação, Pai. Batiza, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem ainda uma fonte que jorra sem cessar. Em nome de Jesus Cristo, abençoe e sela os nossos jovens, os nossos velhos e todos quanto estão acompanhando, Pai, esta reunião online, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, que Deus vos abençoe. Um forte abraço e espero eu que a graça superabundante de Cristo inunde o seu lar, a sua vida, a sua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.